Sintoma, diz Freud, Calil, é uma formação de compromisso. Primeiro, uma pequena digressão para os colegas, né? Freud não concebe a mente como um aparelho monolítico, uniforme. Ela é formada de instâncias psíquicas que têm modos de funcionamentos diferentes. Além do que, a partir do trauma e dos mecanismos de defesa, uma das grandes descobertas desconcertantes de Freud, além do papel da sexualidade, foi a ideia de que nós somos seres descentrados, de que não existe um centramento para o humano, né? De que nós somos seres que temos toda uma partição interna ao psiquismo, com conteúdos que não dominamos e muito menos controlamos. Você imagina, né, Calil, no contexto sociocultural da época, que eram falas como essa. Doutor, segundo essa fala aí de Freud, essa lógica, então tudo que a gente manifesta é sintoma de alguma coisa. Seria isso? Sim, você tem o sintoma quando você tem o Lacan que dizia, né? O maior dos sintomas é o eu, né? O eu é o maior dos sintomas, né? Ou seja, você tem um sintoma quando você tem uma formação de compromisso. Formação de compromisso entre o que e o que. Né? Então você tem todo um campo de desejos e fantasias, por um lado, né? Que trazem conteúdos muitas vezes intoleráveis ao próprio eu, que teriam um caráter traumático, e a ação de mecanismos de defesa contra esses conteúdos. Em tudo na psicanálise é isso. Né? Você tem uma luta interna. Por isso que Freud dizia que nós somos seres de conflito. O conflito não nos é eventual. O nosso modo de funcionamento é estruturado a partir do desenvolvimento de conflito. Formação de compromisso, Freud usava muito aquela metáfora bélica, né, Calil? Você vai, por exemplo, ali nas Coreias, que começaram uma guerra em 1950, não sei se os colegas sabem. Essa guerra, até hoje, em tese, nunca acabou, porque nunca teve um armistício. Nunca foi declarado o fim dessa guerra. Até hoje ela existe, em tese. Não tem mais bombardeios, não tem mais invasões, né? Foi criada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul o que se chama uma zona desmilitarizada. Alguns quilômetros de faixa ali, onde ninguém pisa, nem os soldados da Coreia do Norte, nem os da Coreia do Sul. Né? Então você tem um ponto onde aqueles desejos e aquelas fantasias, sob a atuação de mecanismos de defesa, são de tal forma deformados, Calil, que encontram uma representação sintomática. Se criou uma representação sintomática. Medo de sair de casa à noite, por exemplo. Uhum. Né? Nesse sintoma, há um conjunto de mecanismos defensivos de determinada forma, determinado tipo, e um conjunto de fantasias e desejos contra os quais esses mecanismos lutam. Nós temos aí um dos tópicos hoje, a psicopatologia. Toda a psicopatologia psicanalítica é baseada nisso. Não importa que estrutura psicopatológica. Né? O que difere é o conjunto de fantasias e desejos e o tipo de mecanismo de defesa empregado, que diferem em neuroses, psicoses, perversões e tal. Então, a gente vai entrar depois mais a fundo na questão das psicopatologias, mas toda psicopatologia, ela é justamente essa relação conflituosa entre desejos e mecanismos de defesa. Sem dúvida nenhuma. E fantasias, né, que são os enredos do desejo, estão ali articulados ao desejo. Tudo isso, esse jogo que forma os sintomas, que são mecanismos, que são formações de compromisso. Tal qual na zona desmilitarizada, nós estamos brigando aqui, paramos no sintoma.
Certo. Chegou uma representação sintomática que é mantida. O sintoma seria essa zona desmilitarizada. Uma zona desmilitarizada. O que nós vamos fazendo ao longo da psicanálise não é atacar o sintoma diretamente, né? O que nós vamos fazendo, através da técnica da associação livre, é buscarmos as bases de sustentação do sintoma e criarmos outras formas de elaboração do conflito que dispense a formação do sintoma. Então, de repente, Calil, o que ocorre é que o sintoma perde a força. Ou mesmo outros são formados durante o processo da análise. O que mina essa força? O que tira essa força do sintoma? Seria a questão do desejo... O encaminhamento do conflito. Para outras representações, sim. Para outras representações, e aquela representação, aquela situação do sair de casa à noite, né, já perdeu o valor enquanto sintoma, e algum outro sintoma pode vir no lugar. É muito comum, ao longo da psicanálise, ouvirmos muitas vezes dos analisandos: poxa, eu não sei porque eu estou fazendo psicanálise, eu estou piorando. Eu doutor, não tinha isso aqui, agora eu tenho. Certo? Porque é preciso dizer, claro, o psiquismo, ele busca caminhos. Você não entra numa psicanálise com 100% de sintomas e aquilo vai descendo até zero linearmente. Não é assim que funciona, né? Aquele campo sintomático vai se modificando, e a tendência, sim, mas não de hoje para amanhã, né? É um rebaixamento da atividade sintomática, porque, como disse há pouco, Calil, vai havendo com o dispositivo psicanalítico a possibilidade do sujeito que eu digo, não conscientemente, do psiquismo do sujeito, empregar outros mecanismos defensivos menos mutiladores da atividade psíquica. Mas isso só é possível também porque há uma mudança na questão dos desejos ali em jogo, ou não? Porque, pelo que eu entendi, a área sintomática... O que há é uma mudança na possibilidade do eu suportar esse intolerável. Então, de que a minha estrutura do eu possa lidar com o que está envolvido ali naquelas representações anteriormente intoleráveis para mim. Né? O campo desejante continua. Né? Naturalmente, o campo do desejo ele não tem conteúdo específico nenhum, né, Calil? Lacan chamou atenção para isso. O desejo é a falta. E essa falta, ela é eterna. Ela vai se atualizando na vida do sujeito, com o mundo e com o outro, através do que chamamos demandas. E o desejo se articula a uma demanda, né? Mas podemos dizer que, em última instância, o desejo é um desejo a respeito do desejo do outro, como Lacan dizia. É a busca relacional relacionada ao reconhecimento, relacionada ao campo amoroso, né? Pela via das demandas. A demanda é uma certa articulação temporal do desejo, né? Hoje eu quero fazer medicina, amanhã eu quero fazer psicologia, né? Mas o desejo não para aí. O desejo é dinâmico. Outra coisa, depois a demanda é por outra coisa.